tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Ramos Paz de Lima. Eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Consultoria Contábil e mestrado em Economia de Empresas. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre juros simples. Então, juros nada mais é do que uma remuneração que se paga para a obtenção de um determinado capital. Eu vou a um banco, peço um dinheiro emprestado e aí o banco vai me cobrar por esse dinheiro que vai ficar comigo emprestado por um certo tempo, uma remuneração, que é nada mais, nada menos do que os juros. Ele também é um elemento muito utilizado pelo governo para o combate à inflação e estímulo à produção. Então, se a gente oferece uma alta taxa de juros, o investidor ele tende a levar o seu dinheiro para o mercado financeiro. Se essa taxa de juros for uma taxa mais baixa, esse investidor vai aplicar o seu dinheiro na produção. E com isso, ele vai também gerar emprego, renda e reduzir aí a nossa inflação. Então, quanto menos produto no mercado tivermos, maior será o valor desse produto. Quanto maior a oferta de produto, menor será. Então, a produção estimula, na verdade, a redução da inflação. Nesse momento, a gente tem aqui algumas relações entre juros e a sua taxa. Normalmente, a taxa de juros ela é expressa em percentual. O juros simples, ele se caracteriza pela sua aplicação só sobre o capital inicial. Por exemplo, se você vai num banco, pega R$1.000 emprestado e tem aí uma taxa de 10% ao mês, o seu capital ele vai ser corrigido no primeiro mês a essa taxa de 10%. Ou seja, se eu tenho R$1.000, 10% equivale, nesse caso, a R$100. Nos juros simples, esses R$100, nesse momento, ele não é incorporado ao capital. Então, eu tenho, no próximo período, a incidência da taxa de 10% sobre o mesmo capital, ou seja, apenas sobre o valor de R$1.000. Então, juros, ela, na verdade, é a diferença em que eu pago um dinheiro do valor presente para aquele valor que eu vou resgatar no futuro, que seria o meu valor futuro. Ou seja, no exemplo que eu estava informando, se eu pego num banco R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao mês e eu fico com esse dinheiro, por exemplo, por 5 meses. No final de 5 meses, eu tenho que devolver ao banco o valor não só do principal que foi emprestado, que é os R$1.000, mais os juros decorridos desse prazo com o qual o dinheiro ficou comigo. Ou seja, eu tenho que pagar no futuro o valor do principal, do capital principal, mais os juros. Ou seja, eu pagaria, nesse caso, ao banco o valor de R$1.500. Quando eu vou a um banco e pergunto para o gerente, por exemplo, quanto eu pagarei no futuro pelo empréstimo de R$1.000, ele vai me dizer assim, olha, eu te empresto hoje R$1.000 e daqui a 5 meses você me paga R$1.500. Para eu poder calcular, então, o valor dos juros, basta eu pegar o valor final, que é o valor futuro, menos o valor que foi emprestado e vou obter o valor de juros correspondente a R$500. Claro que esses R$500 correspondem aí a um período de 5 meses. Então, eu teria que dividir esses R$500 por 5 meses, obtendo, nesse caso, um valor de R$100 por mês de juros. Como que eu calcularia, então, a minha taxa de juros? Eu vou pegar os R$100, que é o valor mensal de juros, dividir pelo valor que foi emprestado, pelos R$1.000. O resultado dessa divisão daria 0,10. Multiplicado por 100, que é para transformá-lo em percentual, normalmente os juros são expressos em percentual, eu teria então uma taxa correspondente a 10%. Se eu quiser aplicar uma fórmula direta, ou seja, valor futuro menos valor presente dividido pelo valor presente vezes 100, também me daria o meu valor, a minha taxa de juros. 1.500 menos 1.000 dividido por 1.000 vezes 100 é igual à taxa do período. Nesse caso, eu teria o valor correspondente a 50%. Relembrando, valor futuro 1.500
menos o valor presente, 1.500, dividido por 1.000, que foi o valor inicialmente emprestado, eu teria um resultado igual a 0,5. Como aqui, na composição de juros simples, os valores são iguais em todos os períodos, se eu divido, então, 0,5 pela quantidade de períodos, que foram 5 meses, eu tenho aí uma taxa de 10% ao mês. Tá? Então, uma outra fórmula que eu poderia utilizar para calcular os meus juros seria a multiplicação do valor principal vezes a taxa. Exemplo, o meu valor principal, R$1.000, que foi o valor que eu peguei emprestado agora, no presente. A minha taxa, 10%, o que equivale a 0,10. Então, R$1.000 vezes 0,10, eu teria por mês R$100 de juros. A quantificação, remuneração do capital, ela é dada por essa taxa de juros, então, ou seja, o quanto eu tenho que remunerar esse capital que me foi emprestado ou esse capital que me foi cedido. No caso, para a gente poder calcular o quanto eu tenho de valores a pagar, eu poderia usar a minha fórmula, usar a fórmula da seguinte jeito. O meu valor principal vezes a taxa de juros vezes N. Voltando aqui e colocando isso para projetar o valor futuro que eu deveria pagar ao banco. Imagine assim, meu valor futuro seria igual a P, meu valor principal, R$1.000, mais os juros, que é a minha taxa vezes a quantidade de tempo. Ou seja, a minha taxa, 10%, vezes 5, 50%, vezes R$1.000, 50% de R$1.000, R$500. Mais o meu valor principal, eu tenho o meu valor futuro, que é igual a R$1.500. Eu poderia, então, combinar aqui umas equações, o que facilitaria, né, eu obter o valor futuro de uma forma mais rápida. Então, eu pegaria o meu valor futuro é igual ao meu valor presente, né, o meu valor principal, nesse caso aqui, R$1.000, vezes 1 mais a taxa de juros vezes a quantidade de meses. Então, fazendo a conta, a minha taxa de juros, 0,10. A quantidade de meses, 5. Então, 0,10 vezes 5, 0,5. Mais 1, eu teria 1,5. Multiplicado pelo valor principal, que é R$1.000. Então, R$1.000 vezes 1,5, eu obteria 1.500, que é o meu valor a ser pago no final do prazo contratual. Então, o que é extremamente importante a gente destacar é que, na composição de juros simples, em todos os períodos, o valor dos juros é igual. Então, nesse exemplo, eu tenho R$1.000 no primeiro mês e vou pagar para cada mês que o dinheiro estiver emprestado a mim, o valor de R$100 correspondente de juros. Ou seja, ele não vai mudar. Enquanto o valor ficar comigo, eu pago R$1.000 mais os valores devidos aí, que são iguais para cada mês, correspondente a R$100 de juros. No final total do processo, eu teria, então, o pagamento de R$1.500. Tá? Então, olha, só para deixar muito claro, a grande característica dessa composição, né, de juros simples é que não há, né, o agrupamento ou a adição dos juros ao valor principal. Os juros sempre é cobrado pelo valor principal, ou seja, pelo aquele valor inicial que foi pego, emprestado, ou que foi aplicado, ou que você emprestou para alguém. Ok? Então, hoje nós ficamos por aqui. Agradeço aí pela atenção. Muito obrigado.